Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo, técnico que fez uma campanha incrível com o Cruzeiro no ano passado, beirou o título do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Palmeiras e Flamengo, e na Copa do Brasil foi cair só na semifinal e só não eliminou o Corinthians, só não foi pra final porque o Gabigol perdeu um pênalti. Enfim, uma campanha de fato incrível no ano passado e que agora, com a demissão do Felipe Luiz, ele é o substituto. E eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5h29 da manhã dessa quinta-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que eu tenho 2 canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa contratação do Leonardo Jardim por parte do Flamengo. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Novo Horizontino no jogo de ida da final do Paulistão. Então fica essa outra sugestão, tá bom? Destacar também para quem é flamenguista, eu separei capinha de celular do Flamengo, tem algumas variações. Deixei o link aí nos comentários, fica essa sugestão aí para quem é flamenguista, tá bom? Vale destacar, pro Leonardo Jardim ter chegado, é porque o Felipe Luiz saiu. Eu já trouxe vídeo aqui falando da demissão do Felipe Luiz, né? Em um dos 2 canais, ou no 21 Futebol Clube ou no R42 Futebol. Só olha aí se você quiser assistir o vídeo. Enfim, e o Felipe Luiz claramente foi muito injustiçado, um erro, na minha visão, muito claro nessa demissão do Felipe Luiz, ele não merecia ter sido demitido. Eu sei que o início de ano, eu sei que esse início de 2026 do Flamengo, o Flamengo tá devendo, por exemplo, perdeu a Recopa e perdeu a Supercopa, títulos em que o Flamengo era favorito e deveria ter vencido por esse protagonismo, é mais time que o Corinthians, é mais time que o Lanús, tem mais investimento que ambas equipes, tem melhores jogadores, era melhor treinado, todos esses quesitos são verdade. Só que o Flamengo perdeu esses 2 títulos. E aí agora já demitem o Felipe Luiz, logo depois inclusive de uma vitória por 8-0 sobre o Madureira. Enfim, é de fato inacreditável a demissão do Felipe Luiz, mas foi o que aconteceu. Foi essa a decisão da diretoria do Flamengo. Enfim, o Felipe Luiz foi injustiçado, mas... enfim, a diretoria do Flamengo quis isso. E aí pro lugar do Felipe Luiz, quem é contratado é o Leonardo Jardim. É uma história até meio parecida com o que foi o Vitor Pereira, né? Porque o Vitor Pereira tinha feito uma baita campanha pelo Corinthians, tinha sido vice-campeão de Copa do Brasil contra o próprio Flamengo. E aí no ano seguinte, o Dorival Júnior é mandado embora, sem mais nem menos, sem motivos. E o Vitor Pereira é contratado pro lugar dele. O Vitor Pereira que tinha deixado o Corinthians falando que tinha problemas pessoais, tinha que cuidar da sogra, coisa do tipo. Aí meses depois é anunciado no Flamengo. E é agora o Leonardo Jardim, que fez uma baita temporada pelo Cruzeiro. Leonardo Jardim, que só não foi campeão brasileiro, porque o Palmeiras e o Flamengo são espetaculares. E só não foi campeão da Copa do Brasil. Não vou falar que só não foi campeão da Copa do Brasil por este fator, mas só não chegou na final da Copa do Brasil porque o Gabigol perdeu o pênalti contra o Corinthians. Se o Gabigol convertesse, o Cruzeiro seria finalista e forte favorito para ganhar do Vasco e ser campeão, assim como o Corinthians fez. Então, por um erro individual do Gabigol, o Leonardo Jardim muito provavelmente deixou de ganhar a Copa do Brasil por conta disso. Enfim, e aí ele deixa o Cruzeiro, alegando também problemas pessoais, alegando ali que pensava até em se aposentar, e aí 2-3 meses depois, para no Flamengo. Pra mim esse que é o grande erro, tanto do Vitor Pereira, tanto do Leonardo Jardim. Se esses caras tivessem ao menos sido sinceros, chegasse e falasse, não, vou deixar o clube agora, ver se aparece uma oportunidade melhor, descansar um pouquinho a mente, beleza. Eu acho que assim, se você usar sinceridade e fala realmente o que você quer, o que você pensa, independente do que você disser, pra mim é válido, porque você ao menos está sendo sincero. E aqui o Vitor Pereira mentiu, e aqui o Leonardo Jardim mentiu. Então ele já vai pro Flamengo na base de uma mentira. O fato é esse. Você querendo ou não, o fato é esse. Ele deixou o Cruzeiro falando que pensava em se aposentar, problemas pessoais, precisava deixar o Cruzeiro por conta disso. 2-3 meses depois apareceu a oportunidade de treinar o Flamengo e ele aceitou. Então assim, eu não acho um erro ele trocar o Cruzeiro pelo Flamengo. Se ele ainda estivesse no Cruzeiro e chegasse e falasse, não, chegou uma proposta do Flamengo, é um clube melhor, é um clube maior, é um clube com melhores jogadores, é um clube com mais investimento e é por isso que eu vou trocar o Cruzeiro pelo Flamengo. Eu acharia assim, melhor se eu fosse cruzeirense, ou para qualquer outra equipe que eu torcesse, como é o caso, que eu torço pro Grêmio.
do que alegar um problema pessoal e depois ir pro Flamengo. Então, eu acho que a mentira é que pega, né? Então, o Vitor Pereira mentiu e se deu mal no Flamengo, né? Se queimou no Corinthians e se deu mal no Flamengo. E o Leonardo Jardim agora se queima no Cruzeiro por ter mentido, basicamente. E aí agora vai pro Flamengo. Vamos ver se vai terminar com o mesmo desfecho do Vitor Pereira, mal, ou se vai dar certo. Ele é um excelente técnico. E o Leonardo Jardim é muito bom. O trabalho dele no Mônaco foi incrível. Por exemplo, o Mbappé surgiu pro futebol através do Leonardo Jardim. O Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, surgiu através do Leonardo Jardim. O Fabinho criou destaque no futebol europeu pelo Mônaco através do Leonardo Jardim. O Bakayoko, que era um grande volante, acabou não vingando em tudo que se esperava, mas chegou a jogar no Milan, na Napoli, surgiu através do Leonardo Jardim. O Falcão Garcia teve talvez um dos auges da carreira dele pelo Mônaco, através do Leonardo Jardim. Acho que o auge dele foi no Porto, né? Mas no Mônaco do Leonardo Jardim ele jogou muito também. Então assim, no Mônaco o Leonardo Jardim fez um trabalho incrível. O Mônaco e o Cruzeiro são os grandes trabalhos da carreira do Leonardo Jardim. No Mônaco, mais até. E no Cruzeiro, uma campanha muito boa, onde ele potencializou ao máximo o Matheus Pereira e o Caio Jorge, sendo os grandes destaques daquele time. E vale destacar, ele utilizava o Christian mais aberto, ele utilizava um meio-campista mais defensivo, fazendo um corredor pela direita. Olhando para o Flamengo, o que eu acho que vai acontecer? Ele vai utilizar o Paquetá nessa função. Então muita gente que criticava, não, o Paquetá tá sendo mal escalado pelo Felipe Luiz, jogando mais aberto pela direita, não. Eu acho que o Leonardo Jardim vai fazer exatamente isso. Vai utilizar o Paquetá por essa meia direita, porque ele tem características que se assemelham com o Christian no contexto de jogo do Cruzeiro. O Paquetá é muito melhor, é lógico, tem muito mais recurso. Só que é um meio campista que jogaria mais aberto, coisa que era o que o Christian fazia. E aí o Arrascaeta continua, utiliza um ponto de mais incisivo pela meia esquerda, sendo o Samuel Lino, o Everton Cebolinha, qualquer outro que quiser. E mais à frente eu acho que ele vai utilizar de fato o Pedro, tá bom? Então esse contexto ofensivo do Flamengo, acho que com a chegada do Leonardo Jardim a tendência é que o Paquetá faça essa meia direita, tá? Esse que ainda é uma questão no Flamengo, né? Se o Paquetá vai ser segundo volante, vai ser meia de criação, vai ser meia direita, porque quando dava errado e o Paquetá jogava na meia direita, não, Felipe Luiz escalou errado, o Paquetá é meia, sendo que o meia é o Arrascaeta. Você vai tirar o Arrascaeta pro Paquetá jogar? Não, tem que dar um jeito dos dois jogarem. Ah não, mas o Paquetá é segundo volante. Beleza, você vai tirar o Pulgar? Você vai tirar o Jorginho? Qual dos dois você vai tirar? Porque assim, você dá algum problema é muito fácil. Você tem que dar a solução junto. Então assim, quem fala que o Paquetá tem que jogar de meio campista, meio de criação, automaticamente tá falando que o Arrascaeta tem que ir pro banco. Quem tá falando que o Paquetá tem que jogar de segundo volante, automaticamente tá falando que ou o Pulgar ou o Jorginho tem que ir pro banco. Então assim, dar o problema é muito fácil. Quem dá o problema tem que ao menos sugerir uma solução. E essa que é a questão. E eu acho que o mais natural nesse time do Flamengo agora é só o Paquetá fazer a meia direita. E é isso, porque é o que mais se assemelha com o molde de jogo do Cruzeiro. Enfim, isso numa análise inicial. O Leonardo Jardim pode mudar a perspectiva de jogo dele do Cruzeiro pro Flamengo. Até porque o Flamengo é melhor. O Flamengo não é só melhor que o Cruzeiro, o Flamengo é melhor que todo mundo. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Ah, mas não tem técnico, mas é o melhor time. Hoje o Flamengo é o maior time do Brasil também. Eu não gostaria de falar isso, eu não gosto do Flamengo, eu torço pro Grêmio. Só que eu tenho que ser realista, cara. E a realidade é que o Flamengo tem o melhor time, tem o melhor elenco, não tem mais o melhor técnico porque ele foi demitido. e traz um grande técnico e vamos ver se vai vingar. O Leonardo Jardim. Enfim, vai ter a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Eu já tô vendo gente criar um discurso de que não, o Fluminense é favorito. Cara, sinceramente, só estão querendo tirar o peso do Flamengo. O Flamengo, ainda se estivesse sem técnico, ainda assim seria favorito contra o Fluminense. Pode ser, e de fato é, que o momento do Fluminense é melhor. Só que se você comparar todos os jogadores do Fluminense com todos os jogadores do Flamengo, os jogadores do Flamengo são melhores. Ponto. Consequentemente, o Flamengo é favorito. Mesmo se tivesse sem técnico, que nem eu disse, o Flamengo ainda assim seria favorito. E o Flamengo é favorito. Mesmo essa sendo basicamente justamente a estreia do Leonardo Jardim, justo nessa final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Enfim, tende a ser um jogo bem equilibrado contra o Fluminense. O Fluminense é um time mais encaixado, naturalmente. Tinha treinador há
mais de 2 dias atrás, o Flamengo não. E, enfim, é um Fluminense mais pronto, um Fluminense mais encaixado, mas que o Flamengo ainda assim é melhor. Tem jogadores melhores e ainda assim o Flamengo é favorito. Mesmo tendo basicamente agora a estreia só do Leonardo Jardim. Enfim, a tendência é de um grande jogo, por sinal. E vamos ver se no longo prazo o trabalho do Leonardo Jardim vai dar certo. O que eu acho feio foi a forma como ele fez para sair do Cruzeiro e chegar no Flamengo. Tivesse sido sincero, beleza. Ou será que ele tinha problemas pessoais no fim do ano passado? Ah não, em 2, 3 meses resolveu tudo e agora eu quero voltar a treinar. Eu pensei em me aposentar, mas não, agora eu desisti. Agora eu quero treinar o Flamengo. Então ele mudou de pensamento no mínimo muito rápido. No mínimo, ele mudou de pensamento muito rápido. Né? Enfim. Agora o Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. É um grande técnico e um grande time. A tendência é que dê certo. Mas já existe no passado uma história muito parecida, que foi a do Vitor Pereira, e que não deu certo. Vamos ver qual que vai ser o desfecho final dessa história do Leonardo Jardim no comando do Flamengo. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!